História de todos os papas da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, desde o apóstolo Tiago até o atual pontífice, o Papa Teófilo III de Jerusalém, que está à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel até os dias atuais. Agora nós vamos falar sobre a história de vida do diácono, presbítero, bispo e Papa Narciso. O Papa Narciso iniciou seu pontificado à frente da Igreja Católica de Jerusalém em Israel no ano 182 após o martírio do Papa Doliciano. No ano 182, o imperador romano Cômodo deu a ordem de busca e captura e prisão do Papa Doliciano. O Papa Doliciano estava celebrando a celebração eucarística nas catacumbas de Jerusalém, Israel, quando o exército do Império Romano entrou nas catacumbas e deu a ordem de busca, captura e prisão do Papa Doliciano. O Papa Doliciano foi levado à prisão e lá foi sentenciado e martirizado à decapitação. Após a decapitação do Papa Doliciano, a Igreja Católica de Jerusalém se reuniu para celebrar as exéquias do Papa Doliciano. As exéquias do Papa Doliciano durou 7 dias. Passando 7 dias das exéquias do Papa Doliciano, e após o seu enterro, o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém se reuniu em assembleia e escolheu como seu novo pontífice no ano 182 o bispo Narciso de Belém da Judéia, se tornando-se o 30º Papa da linha da sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém, desde o apóstolo Tiago até ele, o bispo Narciso, se tornando-se o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 182. O bispo Narciso nasceu no dia 9 de março do ano 100, foi batizado pelo Papa Zaqueu, foi ordenado ao diaconato pelas mãos do Papa Judas, foi ordenado ao sacerdócio pelas mãos do Papa Simanco e foi ordenado ao bispado pelas mãos do Papa Capião. Após o martírio do Papa Doliciano no ano 182, o bispo Narciso de Belém da Palestina foi escolhido pelo Colégio Apostólico para ser o novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém. Após a escolha do bispo Narciso como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel, a Igreja Católica de Jerusalém de Israel, o Colégio Apostólico, elaborou 11 documentos e enviou para as 11 sedes apostólicas. Um desses documentos chegou até o Papa Eleutério do Vaticano. O Papa Eleutério elaborou 2 documentos e enviou para a Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 182. O primeiro documento lamentou o martírio do Papa Doliciano decapitado e animou os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel para permanecerem firmes na fé. O segundo documento, o Papa Eleutério parabenizou o Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel pela escolha do bispo Narciso como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 182. O Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana no Vaticano elaborou 2 documentos e enviou para as 2 sedes apostólicas. Uma ao Papa Dionísio da Igreja Católica de Corinto para celebrar a celebração de tronização, de consagração e de iniciação do pontificado do bispo Narciso como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. O segundo documento, ele enviou-se para o Papa Leôncio da Igreja Católica da Armênia para pregar na celebração de tronização e de iniciação de pontificado do bispo Narciso como novo pontífice à frente da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 182. No ano 182, a Igreja Católica de Jerusalém e Israel se reuniu nas catacumbas de Jerusalém e Israel, onde a Igreja Católica de Israel fica, e lá deu início à celebração de tronização, de consagração, iniciação de pontificado do bispo Narciso como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 182. A celebração foi
presidida pelo o Papa Dionísio de Coríntio, da Grécia. O Papa Dionísio apresentou todos os papas presentes, apresentou todos os bispos, apresentou todos os sacerdotes, todos os diáconos, todos os missionários, a todo o povo presente na celebração. Após as apresentações, o Papa Dionísio deu início aos ritos iniciais. Após os ritos iniciais, pediu para que toda a assembleia presente pedisse perdão ao Senhor, e após pedir perdão, todos cantaram glória. Depois de cantarem o glória, fizeram uma oração, e após essa oração, deu início às leituras das Sagradas Escrituras da Bíblia. Leu-se uma leitura das Sagradas Escrituras do Antigo Testamento. Depois dessa leitura, se cantou-se um salmo, e depois de cantar-se esse salmo, leu-se uma leitura do Evangelho, dentre os 4 Evangelhos do Novo Testamento. Após essas leituras, o Papa Leôncio, da Igreja Católica da Armênia, iniciou a sua pregação, a sua homilia, enfatizando que os cristãos de Jerusalém permanecessem firmes na presença do Senhor, observando-se a sagrada tradição deixada desde os profetas, passando-se pelo Senhor Jesus Cristo, pelos apóstolos, até os seus sucessores, os papas, respeitando-se a tradição apostólica, respeitando-se as Sagradas Escrituras e o magistério triunfante da Igreja. Após as suas pregações, o Papa Leôncio da Armênia passou a palavra novamente para o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Dionísio dá início ao rito de entronização e de consagração do bispo Narciso como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, Israel. O bispo Narciso se ajoelhou-se diante do altar, confessou-se e jurou obediência às sagradas Escrituras e ao magistério da Igreja e à sagrada tradição apostólica da Igreja. Em seguida, o bispo Narciso se deitou sobre o altar e continuou as orações sobre o bispo Narciso, e depois o bispo Narciso voltou-se a ajoelhar diante do altar. O Papa Dionísio pegou as Sagradas Escrituras, se abriu-se sobre a cabeça do bispo Narciso, em seguida orou-se, depois pegou o óleo, ungiu-se sobre a cabeça do bispo Narciso, se ungiu-se sobre as orelhas do bispo Narciso, sobre os lábios do bispo Narciso e sobre o coração do bispo Narciso. Em seguida, o bispo Narciso se levantou e o Papa Dionísio pegou as vestes sacerdotais de Papa e o vestiu sobre o bispo Narciso. Após as vestimentas do bispo Narciso, o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio orou-se sobre a cabeça do bispo Narciso e fez a consagração sobre Papa agora. Após consagrado como Papa, o Papa Narciso ficou de mãos abertas e recebeu a acolhida de todos os papas e bispos e sacerdotes e diáconos. Todos o abraçavam o Papa Narciso e albeijavam-se as suas mãos e retornavam-se para os seus lugares. Após esse término da consagração do bispo Narciso como novo Papa da Igreja Católica de Jerusalém, o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio dá início à liturgia eucarística. Levou-se até o Papa Dionísio o pão e o vinho e a água. O Papa Dionísio pegou o pão, pegou a água e o vinho, misturou-se, elevou-se aos céus, orou-se e deu graças ao Senhor e colocou novamente sobre a mesa do altar. Em seguida ele pegou o pão, ergueu-se aos céus, orou-se e agradeceu ao Senhor e colocou o pão sobre o altar. Em seguida fizeram-se orações, seguiu as orações das Sagradas Escrituras do Novo Testamento, em que Jesus fala a distribuição do pão e do vinho. Em seguida, rezaram-se o Pai Nosso, fizeram as orações e distribuíram-se o
corpo e o sangue do Senhor para todos os cristãos presentes na celebração de tronização, de consagração e de iniciação do pontificado do Papa Narciso. Após todos receberem o corpo e o sangue do Senhor e comerem e beberem do corpo do Senhor, deram-se graças e louvaram ao Senhor. Em seguida, o Papa Dionísio passou-se a palavra para o Papa Narciso. O Papa Narciso fala pela primeira vez à frente à cátedra do apóstolo Tiago. O Papa Narciso agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém pela escolha do nome dele, agradeceu ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana por aceitar o nome dele, agradeceu ao Papa Dionísio por celebrar a celebração de tronização e de iniciação de pontificado dele, do Papa Narciso, agradeceu ao Papa Leôncio por pregar na celebração de tronização e de posse e iniciação de pontificado dele, do Papa Narciso, e agradeceu também aos bispos, aos sacerdotes, aos diáconos e a missionários e a todos presentes na celebração. E em seguida, ele passou as palavras para o Papa Dionísio. O Papa Dionísio passou a palavra para o Papa Leôncio. O Papa Leôncio agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico pela escolha do nome do Bispo Narciso, agora Papa Narciso, agradeceu ao Papa Eleutério por escolher ele como o pregador da palavra na celebração de iniciação de pontificado do Papa Narciso, agradeceu a presença de todos e desejou boa sorte ao Papa Narciso à frente à Igreja Católica de Jerusalém e Israel e passou a palavra para o Papa Dionísio da Igreja Católica de Coríntio. O Papa Dionísio agradeceu a presença de todos, agradeceu ao Colégio Apostólico da Igreja Católica de Jerusalém e Israel por escolher o nome do Bispo Narciso, agora Papa Narciso, para assumir a Igreja Católica de Jerusalém e Israel no ano 182. O Papa Dionísio também agradeceu ao Papa Eleutério da Igreja Católica Apostólica Romana por escolher ele como o presidente para presidir a celebração de entronização e consagração e iniciação de pontificado do Papa Narciso. Ele agradeceu aos demais papas que celebraram com ele, agradeceu aos bispos, agradeceu aos sacerdotes e aos diáconos, aos missionários e a todos os cristãos da Igreja Católica de Jerusalém e Israel. Após os agradecimentos, o Papa Dionísio deu a bênção Urbi et Orbi, de Jerusalém para o mundo. Após essa bênção, o Papa Dionísio retornou juntamente com os demais papas para suas sedes apostólicas esparramadas pelo mundo. Se dá início ao pontificado do Papa Narciso. O pontificado do Papa Narciso foi do ano 182 até o ano 216, sendo-se um dos pontificados mais longo da história da Igreja Católica de Jerusalém em Israel. O Papa Narciso manteve todo um trabalho deixado por seus antecessores. Fortaleceu-se a catequese, fortaleceu-se as nomeações e consagrações de diáconos, de nomeações e consagrações de sacerdotes, nomeações e consagrações de bispos. Expandiu-se o trabalho pastoral, nomeou-se e consagrou jovens, homens e mulheres para as missões. Também fortaleceu os hospitais de campanha, fortaleceu-se a parte de ajuda humanitária, criou-se novas capelas, ampliou-se o número de catacumbas, participou-se do concílio em Cesareia, ratificando a unidade apostólica em unidade com a Igreja Universal. No ano 190, ele confirmou-se as celebrações da Páscoa no domingo. Também confirmou-se a celebração do Natal no dia 25 de dezembro. E também confirmou as celebrações dos Santos Mártires na Igreja Católica de Jerusalém. Confirmou as Sagradas Escrituras dos 49 livros do Antigo Testamento, confirmou os 4 evangelhos e aceitou as cartas apostólicas e as demais cartas. O Colégio Apostólico escolheu no seu lugar o bispo Dio da Jordânia, sendo o 31º da linha sucessão apostólica da Igreja Católica de Jerusalém no ano 216.